E vamos agora falar deles, os smartphones, que estão sempre do nosso lado, não é verdade? Mas sempre fica aquela dúvida, será que essa tecnologia tão presente em nossas vidas e dia a dia pode trazer algum mal à saúde? Um estudo abrangente acaba de ser publicado e promete esclarecer essa questão de uma vez por todas. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar que o celular pode causar câncer? Essa história, vez ou outra, volta a assombrar os debates. Acontece que a ciência já deu algumas respostas desmistificando essa lenda. E agora, um novo estudo reforça que não há ligação entre o uso do celular e o desenvolvimento de tumores. As conversas sobre o risco do aparelho causar a doença começaram em 1993, quando um homem nos Estados Unidos processou uma empresa alegando que a radiação do celular fabricado por ela contribuiu para o câncer cerebral da esposa dele. Apesar de o processo ter sido rejeitado, o caso popularizou a ideia de que os celulares poderiam causar câncer. A situação ficou um pouco mais delicada em 2011, quando a Organização Mundial da Saúde classificou a radiação de celulares como um possível carcinógeno. Já em 2016, um estudo sugeriu que a radiação de celulares causava câncer em roedores. Mas agora parece que temos uma resposta definitiva. O estudo atual, também realizado pela OMS, sob liderança da Agência Australiana de Proteção contra a Radiação e Segurança Nuclear, analisou mais de 5.000 pesquisas e incluiu 63 documentos científicos relevantes realizados entre 1994 e 2022. E a conclusão foi que, apesar do aumento no uso de celulares, não houve aumento nos casos de câncer cerebral ou cânceres de cabeça e pescoço, mesmo entre usuários intensivos com mais de 10 anos de uso. Outra ala da pesquisa focou na exposição humana à radiação de torres de telefonia, por exemplo, e não encontrou ligação com câncer. Basicamente, o paralelo analisado foi: com o aumento no uso extensivo de celulares pelo mundo, haveria também um aumento significativo nos casos de câncer cerebral. Isso se a radiação fosse realmente carcinogênica. No entanto, as taxas de câncer cerebral permanecem estáveis desde 1982. Os autores do estudo explicam que a radiação eletromagnética de rádio, que é usada em celulares, é de baixa frequência e energia, semelhante à usada em TVs e redes Wi-Fi. Outro detalhe reforçando a boa notícia nesse sentido é que a revisão atual se baseou em um conjunto de dados muito maior do que o analisado pela OMS em 2011. Então, os pesquisadores apontam que, definitivamente, a exposição a ondas de rádio da tecnologia sem fio não representa um risco significativo para a saúde humana. E a origem da vida é um dos grandes focos da ciência. Por isso, pesquisadores se dedicam muito para encontrar respostas. E temos mais um passo importante nessa história. Vamos ver. Um dos maiores mistérios sobre o surgimento da vida na Terra está ganhando novas direções. Isso porque pesquisadores da Universidade de Jena, na Alemanha, identificaram uma bactéria que foi apelidada de organismo impossível. Ela foi batizada com esse nome complicado que aparece na sua tela. Basicamente, essa bactéria contraria as regras da biologia. Mas, para entender o que isso significa, precisamos primeiro entender a história dos procariontes e eucariontes. Atualmente, a teoria mais aceita é a de que primeiro surgiram os organismos chamados procariontes. Esses são organismos com uma estrutura interna bem simples, sem um núcleo no interior das células. Em algum momento, há bilhões de anos, eles acabaram engolindo outros organismos e se tornaram mais complexos e passaram a ser chamados de eucariontes, ou seja, organismos com núcleo e organelas. Segundo esta hipótese,
organismos engolidos não foram destruídos. Eles se tornaram uma mitocôndria, que hoje a gente conhece como sendo a fábrica de energia das células. Essa evolução permitiu que as células ficassem cada vez mais complexas, e foi esse avanço que fez a vida evoluir para como conhecemos hoje. No entanto, sempre houve uma dúvida: como os primeiros organismos da Terra, os procariontes, conseguiram engolir partículas grandes? Teoricamente, eles não teriam essa capacidade. Ou seja, a ciência sabia o destino, mas não o caminho. Com essa nova descoberta de agora, podemos entender melhor como toda essa história começou. Mas claro, ainda é preciso avançar em novos estudos, e é isso que explica o biólogo Eduardo Montesano. A gente não tem nenhum organismo, ou melhor, não tinha, nenhum organismo simples que fosse capaz de fazer esse ato de fagocitose. Por quê? Para fazer essa fagocitose, essa expansão da membrana, é necessário o uso de muita energia, que esses organismos tecnicamente não eram capazes de fazer. Mas agora, esse é o lance legal do artigo. Encontraram um micro-organismo capaz de expandir a membrana e fazer a fagocitose, corroborando, assinando embaixo, de toda essa teoria que já existia. Só não confundam, tá? A teoria científica não é somente teoria que a gente usa no senso comum, não desmerecendo. Mas para você ter uma teoria científica, são necessários experimentos, e várias evidências para que ela possa ser construída. O que essa descoberta veio para revolucionar, digamos assim, que agora a gente consegue comprovar que existem micro-organismos simples, capazes de fagocitar outros organismos simples, surgindo um organismo mais complexo. Isso é muito legal, Isso explica, por exemplo, como a gente está aqui conversando agora. Agora, os pesquisadores querem desvendar mais sobre as capacidades dessa bactéria de nome complicado, o que pode fornecer ainda mais detalhes sobre o passado da vida na Terra.